todos os fiéis que nos acompanham também nas suas casas. Festa de Pentecostes, estavam todos os discípulos reunidos com Nossa Senhora no cenáculo, e ali acontece a promessa de Jesus. Nosso Senhor tinha dito aos apóstolos que permanecessem em Jerusalém, que lhes enviaria a força, o Paráclito, o Consolador. E o Espírito Santo é aquele, portanto, que nos santifica, é a causa da santidade na igreja e também na nossa própria alma. O Espírito Santo é que conduz a igreja ao seu passar durante esse mundo por meio das tribulações. É o Espírito Santo que conduz a igreja ao seu fim último, que é o céu. E é o Espírito Santo que também conduz-nos à santidade. Através do Espírito Santo, nós nos santificamos. Através do Espírito Santo, nós agradamos a Deus. E através do Espírito Santo, nós também nos preparamos para o céu. Quanto mais dóceis formos ao Espírito Santo, mais o Espírito Santo mover-nos-á à santidade. Os santos foram as almas mais dóceis ao Espírito Santo, porque fizeram tudo aquilo que o Espírito Santo os inspirava. O Espírito Santo, portanto, é o grande autor da santidade. Se nós olharmos a vida dos santos, nós vamos ver ali brilhando os dons do Espírito Santo. Cada santo parece que reproduz em si um aspecto da vida de Jesus de modo especial, particular. E o Espírito Santo, portanto, leva aquela criatura, aquela alma, aquele Filho de Deus, a reproduzir Cristo, a vida de Cristo nele. E, em alguma virtude, aquele santo se parece mais com Jesus. Por exemplo, quando nós olhamos a vida do Padre Pio, nós vemos ali Jesus, o sacerdócio de Cristo. Em tudo ele era semelhante a Jesus, o sacerdócio, recebeu as chagas de Jesus, era um sacerdote que amava a Santa Missa, era um sacerdote que celebrava a sua missa e as pessoas acorriam, mesmo de madrugada, para participar da missa. Por quê? Porque ele em tudo imitava Jesus sacerdote. Quando nós olhamos, por exemplo, São Francisco de Assis, nós vemos ali Nosso Senhor que reproduzindo a pobreza de Jesus. São Francisco que era desapegado, São Francisco que podia ter um futuro brilhante, o pai dele era comerciante, deixou todas as coisas, até mesmo suas vestes, para se fazer pobre e seguir Cristo pobre, o desapego. Nós temos Jesus que também foi pobre, então a vida de São Francisco se assemelha à pobreza de Jesus. Quando nós vemos, por exemplo, outros santos místicos, como por exemplo São Felipe Neri, grande sacerdote, nós vemos brilhar ali a sabedoria, a alegria, o amor a Nosso Senhor, de conduzir as almas para Deus. Nós vemos Jesus, São Felipe Neri, que imita a Jesus, que é o pregador, não é? Jesus que anunciava o reino, que apontava para a eternidade. Quando nós vemos então cada santo, nós vemos reproduzir na vida de cada santo um aspecto da vida de Cristo. E por isso, também uma virtude de Nosso Senhor e um dom do Espírito Santo. Por exemplo, em São Francisco nós vemos brilhar o dom da ciência, porque ele olhava para as criaturas e chegava ao Criador. Quando nós vemos Padre Pio, nós vemos ali o dom da piedade, porque ele adorava e fazia adorar a Nosso Senhor. Era ele que cuidava das almas do confessionário, por exemplo, não é? Ele que se compadecia das almas doentes, enfermas, ou mesmo mortas pelo pecado, passando longas horas no confessionário, ressuscitava aquelas almas. Então, é Jesus sacerdote no Padre Pio. Quando nós vemos em Santa Teresinha a infância espiritual, nós vemos o dom da piedade, que trata-nos, que nos ajuda a tratar a Deus como o melhor dos pais, a nos comportarmos como filhos. Mesmo quando nós erramos, nós somos como criancinhas. É a pequena infância, a pequena via, a infância espiritual. Então, em cada santo, nós temos a reprodução de uma virtude de Cristo. Eles imitaram a Jesus. E por que eles imitaram a Jesus? Porque eles foram dóceis ao Espírito Santo, que os movia e os conduzia a se assemelharem a Nosso Senhor em algum aspecto. E reproduzir assim alguma virtude, em especial, do Espírito, e um dom do Espírito Santo. E nós? Qual é a virtude que somos chamados por Deus a realizá-la?
quais são os dons que nós precisamos pedir mais ao Divino Espírito Santo para que a gente possa se assemelhar em algum aspecto a Jesus. Talvez seja a piedade, talvez seja o temor de Deus, talvez seja a sabedoria que faz nos saborear com unção a nosso Senhor e as coisas do alto. Talvez seja o dom da fortaleza para que a gente possa resistir às tentações do mundo, para que a gente possa perseverar na graça de Deus e crescer no amor a Deus. Vamos pedir então, nesse dia, o dia do Espírito Santo, o dia em que nós nos lembramos também que recebemos nós, na nossa crisma, na nossa confirmação anos atrás, o dom do Espírito Santo, que a gente possa invocá-lo, que a gente possa ser mergulhado, e que haja um novo Pentecostes na vida pessoal de cada um, para que a gente possa sair daqui como os apóstolos, verdadeiras testemunhas de Jesus vivo, não de Jesus morto, mas de Jesus que está vivo. Vivo não só porque ele está no sacrário, vivo não só porque ele está vivo na igreja, mas vivo porque ele é reproduzido, de certo modo, através das nossas ações, nós como que somos Jesus para os outros, levamos Jesus para os outros através do nosso exemplo, do nosso testemunho de vida e também da nossa busca de santidade. Peçamos ao Divino Espírito Santo, portanto, nessa gloriosa festa em que a igreja nasce, que nós todos possamos ser repletos da luz de Deus, do amor de Deus, e que se acenda no nosso coração o fogo do amor de nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.